Maria Solange, Frei Diego, a pobreza é realmente vivida pelos senhores? Como é essa vivência? É isso aí, Você uma boa pegou. pergunta, né? Uhum. Quando a gente fala de pobreza, eu vou citar o evangelho, tá? Jesus diz aí em Mateus 5: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu, né? Porque deles é o reino do céu. Então, vamos partir aqui da verdadeira pobreza de nosso Senhor Jesus Cristo e da pobreza espiritual que ele coloca como a primeira bem-aventurança. Felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. E vocês podem colocar na pobreza espiritual está resumido todas as outras bem-aventuranças. E o que é uma pessoa pobre? Uma pessoa pobre no Evangelho, em primeiro lugar, ela não é apegada nem a si mesmo, nem a nada, nem a ninguém. Entende? Jesus, o meu alimento é fazer a vontade do Pai. Jesus, ele diz várias vezes no Evangelho de São João, pega lá, e nos outros também, mas o Evangelho de São João é muito forte isso. Eu falo o que eu escutei o Pai falar. Eu faço o que eu vi o Pai fazer. Jesus, ele mostra em vários momentos a submissão dele ao Pai. Uhum. Entende? Então, primeiro, lembre que a pobreza de espírito é você não estar apegado à sua própria vontade, porque isso pode te tornar egoísta. O egoísta escolhe se tornar uma pessoa vaidosa, uma pessoa orgulhosa, porque ele se torna cheio de si. Se torna cheio de si. Isso é uma riqueza. Então a primeira pobreza é a pobreza espiritual. Depois, dentro dessa pobreza espiritual, nosso Senhor, ele tinha a capacidade de viver com qualquer tipo de pessoa. Pobre, rico, prostituta, leproso, de tudo. Né? Pescador. A casa do Zaqueu, que era rico, ele foi. Ele tinha amigos, Marta, Maria e Lázaro. Entende? Então Jesus, a pobreza dele espiritual levava a ele não ter uma vida seletiva, mas uma vida aberta, uma vida acolhedora. E uma pessoa que é pobre de espírito é assim. Entende? Então, né? Uhum. Depois a pobreza espiritual, a pobreza material. A pobreza material, ela acompanha uma pessoa que é pobre espiritualmente. Ela acompanha. Ela não é o centro. Ela não é o objetivo e nem o centro. Porque às vezes a gente pode pensar a pobreza do religioso, a pobreza do padre, ele não deve ter nada porque ele fez voto de pobreza. Não, sem um carro hoje você não se locomove, se eu quiser viajar, sem um avião, sem aquilo. Uhum. Hoje você precisa de esses meios de transporte. Sem o telefone eu não resolvo muita coisa. Olha, nós estamos fazendo aqui uma transmissão com um telefone. Nós estamos aqui no Instagram, no YouTube, estamos aqui. Então a gente precisa disso aqui, precisamos de comida, precisamos de uma série de coisas. Preciso de cama para dormir, uma cama digna. Eu preciso de armário para guardar minhas roupas. Eu preciso de uma mesa para poder estudar, porque padre precisa estudar. Eu preciso de uma biblioteca com livros, então eu preciso comprar livros, entende? Preciso comprar roupa, né? Tem o hábito tem um custo. Como é que o religioso usa o hábito? O hábito também tem custo, mas por mais que o hábito é um sinal de pobreza, tá sempre com o mesmo hábito, né? Mas tem que ter mais de um, tá? Porque a gente tem mais de um hábito, né? Pra trocar. Então, né? Senão, imagina o cheiro que ia ser, né? Bom, então assim, a pobreza material, ela acompanha a verdadeira pobreza que é espiritual. E nós devemos viver na simplicidade. Mas nós devemos ter o necessário para viver com dignidade. Com dignidade, entende? Então, nós religiosos carmelitas, o centro da pobreza, ela não é vista no pobreza material, tá? O centro da pobreza carmelita, porque o Carmelo, ele tem uma espiritualidade fundada naquilo que é essencial, justamente da espiritualidade, entende? Então não é no material. Você pega as comunidades franciscanas, de carisma franciscano, eles já centram um olhar também sobre a pobreza material. Então, algumas comunidades das mais novas, sobretudo, eles procuram viver também mais radicalidade na pobreza material. Entende? Mas o Carmelo, nós não esbanjamos riqueza. Isso não. Nós não queremos coisas grandes, mas coisas dignas. Sim. Entende? Coisa simples, mas coisa digna, coisa boa, né? A gente precisa de um teclado ou de um violão. Nós temos lá o Frei Gilson, nós temos lá o nosso estúdio para poder gravar, para poder evangelizar. Então lá tem as coisa boa, tem violão bom, tem teclado bom, tem câmera boa,
tem microfone bom porque vai durar e porque nós estamos usando para evangelizar. Entende? Sim. Então nós não precisamos de pobreza material nesse ponto, Uhum. porque a gente precisa de usar coisa boa para poder gravar. Então eu quis falar todo esse discurso para vocês entenderem, né, um pouco da pobreza espiritual que o carmelita, como o carmelita vê essa pobreza espiritual e ele tenta viver. E no material com simplicidade. Né? E é que dentro disso daí eu acho que a gente vive muito, tipo, a sociedade hoje vê muito o externo. Tudo é o exterior. A gente é sempre voltado a ver, a olhar, aquilo que eu posso ver, aquilo que eu posso tocar. Então a gente sempre vai pensar na pobreza como algo material. Justo. Tanto que se a gente for ver, tipo, o que eu tô vendo? Eu vejo na internet o Frei que tem um carro, o Frei que tem uma guitarra, o Frei que tem um teclado bom. Mas, tipo, é o que você tá vendo que você tá tocando, mas tem algo muito maior por trás daquilo. Né? Então, hoje a sociedade sempre... Isso entra, para mim, eu vejo até polêmica aqui, né? Entra, por exemplo, quando a gente fala até sobre modéstia, né? Que é algo sempre voltado muito para o externo. E muitas vezes a pessoa não toca o interno. Ela tá só naquilo que ela pode tocar, naquilo que eu posso vestir, no usar, de que como que eu tenho que me portar. Às vezes nem o se portar, às vezes o que eu tenho que usar de acessório, mas ela não usa, tipo... Ela não, aquilo que ela não toca, que é o espiritual, ela não consegue viver muito bem. Claro que tem muita gente que vive. Não estou dizendo, por favor, não é porque a pessoa água. Não, mas eu vivo o interior e vivo o exterior também. Amém. Glória a Deus. É que tem gente que só se apega ao exterior. O bom é viver as duas. Né? Conseguir viver as duas, mas não é se focar no exterior, que às vezes a pessoa só se foca naquilo que ela está tocando, né? Naquilo que ela está vendo aqui.